capítulo 37. Verso 14, apesar que eu vou citar diversas passagens do capítulo, 37, vou falar um pouquinho do 36, mas eu vou dar um texto básico aqui, que é na parte que ele entra em oração, a fim de uma situação que ele estava passando por risco, por perigo, e na qual ele se encontrava com medo. Ele e toda a nação, de Israel, de Judá, estava temendo por causa de conflitos, que estavam tendo contra eles, e ameaças grandes que estavam a fim de exterminá-los, mas na qual o seu inimigo queria que eles se rendesse, se rendesse a eles, os inimigos de Israel, para adorar o seu Deus, enfim, de tudo isso, comer da sua terra, comer das bênçãos que tinham lá, dos seus deuses, mas não era aquilo que Deus queria e não tinha para Israel, para o povo que servia a Deus. E com essa mensagem que simboliza, que eles viveram, e a palavra de Deus, hoje nós vemos que nós também temos desafios, temos coisas que nos amedrontam, e muitas vezes nós podemos nos submeter às coisas que são fáceis nessa configuração da mensagem que eu vou ler, coisas que são, que ameaçam, que fazem trocas. Por exemplo, hoje você poderia não estar aqui, você sabe que tem que vir para a igreja. Quantos receberam o convite para vir na igreja? Nós recebemos, mas a gente pode trocar isso. E assim, nessa configuração desta mensagem, era o que o inimigo estava fazendo com o rei Ezequias. E aí você acompanha comigo só esse trecho para eu poder assim dar a sinopse desse texto, e comentar exatamente algo que edifica a nossa vida e como se posicionou Ezequias. Ele teve uma posição muito correta, que é isso que falta nas nossas vidas. Mas para termos posições, nós precisamos corretas, nós precisamos ter uma posição muito íntima dentro da nossa vida, que é exatamente se entregar, aquilo que é a verdade. Amém, irmãos? Tem muita gente se entregando que é a mentira, trocando verdade pelas coisas mentirosas e enganosas, porque as mentirosas e enganosas, elas são fáceis. Note bem no ser humano que é muito fácil mentir, não é, pastor? Muito fácil, qualquer situação, qualquer coisinha que você deixou de fazer, esqueceu, algumas coisas assim, aí você chega e lança uma palavra assim para dar aquela desculpa, para falar, não, pode ver, Pode ver. Então, você vê como que o pecado e como ele domina, e isso não é legal, porque a gente também, você mente, e tudo na nossa vida, ela tem um retorno, e isso é bíblico, é a lei que Deus deixou, e prova disso é aquilo que nós sabemos, se nós plantamos a semente da laranja, nós vamos ter a laranja, não vamos ter beterraba nem abacaxi, não existe isso, e isso são os frutos. Então aquilo vem para você, aquilo que a gente faz, nós temos retorno. A vida, ela é feita disso, de retorno. Tudo que você serve ao próximo, você vai ter de retorno. Por isso que Deus deixou um dos mandamentos muito bem claro: amarás o Senhor teu Deus, porque Ele é a fonte para vencer tudo isso. É o amor ágape, é o amor puro, que é exatamente que supera qualquer dificuldade. Por isso o perdão do pecado das nossas vidas, e Deus tem isso, Ele consegue perdoar. E Ele fala o amor ao próximo como a ti mesmo, porque é a lei do retorno. É a lei do retorno. Então, se você não ama o próximo vai te amar, não é? É aquilo ali, A gente, como eu digo, esses dias, ontem mesmo, acho que no meu trabalho, eu ameacei dar uma entrada, não tinha ninguém, eu ameacei dar uma entrada lá na Faria Lima, na Rebouças, e aí na hora que eu não tinha ninguém, na hora que eu entrei, o abençoado do motoqueiro estava lá, ele veio do nada. E assim, é coisa, como eu digo, assim, é até difícil eu fazer, porque eu olho muito no retrovisor. Mas eu queria dar uma entradinha, ainda bem que eu fiz assim, no reflexo eu já vi que ele estava lá, graças a Deus, eu sempre agradeço a Deus, porque não é pelas minhas habilidades, mas muitas coisas são livramentos de Deus. E quando eu vi, ele olhou, aí ele já abaixou, olhou com aquele jeito, falei, lá vai, quer ver ele falar a palavra amaldiçoada? Eu falei assim, já vou dizendo que eu abençoo quem te abençoar, E aí ele, irmão, dá seta aí, amigo.
E eu falei, desculpa, querida, essa passou, não deu tempo para dar seta, porque não tinha ninguém, mas estou errado, porque de qualquer forma, a lei e os ensinamentos mandam você ligar a seta, não é? Você sabia, aqui no Brasil não funciona muito isso, mas você sabe que nos Estados Unidos, não é isso? Não é? Se você não der a seta, o guarda já te para e é meio que um crime. Para você ver como leva a sério. Por quê? Porque é verdade, você pode, na falta de sinalização, você pode matar alguém. Não é? Você pode matar alguém. Então, isso é muito bacana, porque quando se tem essas regras, se for instituído, isso é para evitar esses tipos de acidentes e de transtorno. Mas, como eu estava dizendo, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E graças a Deus, porque geralmente, quando há uma situação dessa que eu vejo muito no trânsito, a pessoa já começa mesmo querer que você estava errado, que não deu a certa, e ele falou, já podia falar um monte, não é assim, irmãos? A gente vê aí, ninguém sabe pedir desculpa, a maioria, cada um quer justificar, não, eu estou errado e você está certo, eu estou certo e você está errado, mesmo que você está errado, não é? Então, assim, aquela troca, aquelas coisas que só Jesus na causa, e acaba saindo briga, e eu falo que trânsito é uma bênção, é uma prova para o cristão, viver em santidade com Deus, não é? Mas você veja só que, diante de tudo isso, esta passagem aqui, ela vai configurar muito bem isso em questão de eu estar na promessa, confiar naquilo que é correto, que é certo, e ser muito tentado pelas propostas erradas que querem me tirar daquele caminho que é correto. Então, como eu estou dizendo, nós poderíamos trocar muitas vezes aqui as coisas, porque, poxa, eu estou cansado, então o cansaço vai falar, não, outro dia você vai, a igreja está lá todo dia, mas ela pode estar todo dia, mas também pode não estar, e se Jesus vier, ela não vai estar mais, vai estar, se Jesus vier e arrebatar a igreja, vai ficar aqueles que vão se arrepender, e vai ser um chororô que vai ser arrependimento lascado, só que aí já era, vai ter que encarar o ano do anticristo, não é? Os anos do anticristo que não vai ser fácil, mas não vai ter esse avivamento e esse fogo, esta palavra, como se há hoje, porque acabará a liberdade que se tem, não é? E o Espírito Santo vai agir, mas de uma outra maneira na vida de cada um. Então, isso, irmãos, para quem conhece a Bíblia, sabe do que está dizendo, não é? E quem não conhece, é isso que Jesus, ele vai voltar, e está predito tudo que vai acontecer aqui. Essas guerras, essas coisas que estão acontecendo em Israel, são tudo sinais, são tudo coisas que são os rumores pequenos ainda, mas coisas que podem afetar muitas coisas, que a terceira guerra já é a terceira guerra já do anticristo, já de acabar com o meio mundo, e Jesus vir e voltar para julgar o povo, não é? Para reinar no trono de Davi, aniquilar Satanás e salvar aqueles que é o povo de Israel e os que perseveraram durante esta batalha toda. Mas, no texto que eu vou ler aqui, a posição correta para nós ficarmos firmes e termos entendimento das Escrituras. Amém, irmãos? Esses dias eu estava meditando muito, eu até ganhei alguns livros, né, algumas coisas que eu ouvi, eu estava falando, Jesus, é tanta coisa para estudar, e é bom, porque abre a mente, não é? Mas tem tanta coisa, eu falo assim, às vezes a gente não consegue estudar tantas coisas, mas que é bom estudar, que você vai tendo, não é, a graça da palavra. Mas a graça da palavra, ela é simples, irmãos, a gente pode estudar, pode ler, mas é tão bom quando você está em comunhão com Deus e tem a revelação do Espírito Santo em cima das palavras, em cima daquilo que está escrito, que por mais que a Bíblia não tenha, né, ela é uma escritura sagrada, e ela foi interpretada, né, por alguns autores, ela condiz no mesmo sentido nas interpretações, a questão da lei de Deus sem mudar nada. Amém? Vocês entendem isso que eu estou falando? Amém? Então, só que o que eu quero dizer com isso, vale a pena estudar, é bom, mas a palavra ela é tão viva porque ela enche o nosso coração, e quando eu li essa palavra, antes de eu vir para cá, né, perguntando para Deus aquilo que poderia comentar hoje, nessa noite, eu vi essa passagem, e essa história, vamos ver aqui do capítulo 37, a partir do verso 14, é onde Ezequias faz uma oração, e ele fala assim, a partir do verso 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente
és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria, era o que estava ameaçando eles, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor. Que oração bonita, né? De confiança. Se você quer aprender a orar, tem muita gente que fala, e inclusive vai começar um discipulado aos domingos, às 9 horas, né? Para quem quiser aprender mais sobre a palavra, sobre questões de jejum, oração, não é? Sobre as questões financeiras, sobre as questões de santidade, sobre as questões das escrituras, não é? Venha nesse momento com o pastor Ricardo José, o Ricardinho, né? E ele vai ter essa aula com você, não é? Nos domingos, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Você que quer vir, hoje ele não está aqui, né? Que ele andou pegando o serviço aí, está trabalhando até mais tarde. Mas você que quer vir, passa o nome aqui, tá? Para a diaconisa Cirlei, tá? Aquela senhora, distinta senhora irmã, bonita, abençoada, não é? Amém? Quem conhece a diaconisa ali? A missionária, né? Hoje é missionária, né? Amém? Então, passa o nome para ela e fala assim, eu quero vir. Tem data? Nós já vamos lançar, tá? Então, fala assim, eu quero participar desta aula. Vai ser desse discipulado, nós estamos chamando. E esse discipulado vai te ensinar várias coisas. E aqui, nesse estágio da oração, é uma coisa que Deus gosta, ó. Você vê que a oração de Ezequias, ele estava num momento terrível, porque esse Senaqueribe, ele afrontou demais. Se você pegar ali, no capítulo 36, ele começa a invadir Judá. E aí ele envia, né, mensageiros dele, e os mensageiros dele usam de palavra e fala assim, Ezequias, quem é você? Que confiança é essa que você tem? Não é? Porque você não está vendo o que Senaqueribe está fazendo, o que a Síria está fazendo? Ela está derrotando todos os seus inimigos e os seus deuses, que de nada valem. E quem é você para falar desse Senhor que a gente nem vê? E usa de palavras falando, eu só vou na guerra quando o Senhor manda eu ir. Você está por fora. Você não sabe o que tem para você, que o nosso exército é numeroso e grande. Nosso exército é poderoso, a confiança. E eles falam, chega para o povo, e até há uns mensageiros que falam assim, de Judá, para falar assim, não fala, né, nesta língua, fala em aramaico para que eles entendam, ou seja, para não criar tanto pânico no povo, mas aí eles não querem saber, e eles falam, olha, nós vamos dar uma chance para vocês, porque vocês já estão na nossa mão. Eles entraram muito confiante, de fato, né, vendo o que estava acontecendo. Naquela época estava sendo um dos maiores exércitos, uma potência, ninguém estava conseguindo derrubar. Mas a história, todo mundo temia Israel, porque Israel, apesar de ser um povo também numeroso e crescente, um povo também que lutava, morria nas guerras, mas multiplicava, porque era promessa de Deus dada a Abraão, dada, não é, a Moisés, dada, e nunca parou, e nunca vai parar. E a igreja do Senhor nunca vai parar, por mais que ela seja perseguida, sempre terá os adoradores do Senhor, e eles se renovarão, como você. Amém? Glória a Deus. É óbvio, irmãos, há uma luta muito grande para você estar aqui hoje, espiritual. Às vezes nós não damos conta, mas aquelas coisinhas de cansaço por causa do trabalho, problema que acontece ali, indisposição que dá na hora. Você pensa que eu também não sinto isso? Às vezes tem dia, ainda mais, parece que tem dia que acerta. Fala assim, não, vou na igreja, aí começa o corpo doer da onde não doía, aí começa a vir um tipo de um desânimo que eu não sei da onde. Eu falo, mas isso aqui eu sei. Então, na hora que eu olho, eu falo assim, você está bobo? Eu falo assim, isso aqui está enfrentando, por que hoje está doendo tanto? E é uma luta, irmãos. E eu percebo que quando eu chego aqui, piso aqui, e já venho orando por isso, a coisa parece que é uma corrente que ela quebra. Plá! E aí você fala assim, há pouco tempo atrás eu achei que eu não ia conseguir estar aqui.
E eu estou aqui, amém, irmãos? Você também está aqui, com muitas lutas, com muitas coisas que entraram na sua cabeça, por muitas coisas que você se acusa também, ou você se auto-julga, não é? Por coisas que o inimigo ele começa a enfiar na sua cabeça e pegar aquele jeito que você está, não é? E pegar palavras, às vezes coisas mal dadas, não é? Mal interpretadas, coisas mal assim, e que o inimigo chega, vem em cima, e o foco dele é para quê? Para te tirar daqui. Para que enquanto você não se você não estivesse aqui e você estivesse lá fora, provavelmente você está muito mais sujeito ao pecado, muito mais sujeito a ouvir coisas alheias, muito mais sujeito a ouvir coisas propícias, a ser cada vez mais seduzido, a ficar no mundo, a ficar lá no seu sofá, a ficar fazendo coisas que você fala assim que teria mais valor do que estar aqui. E é isso que o pecado faz, e é isso que Deus falou para que o povo não fizesse, tomasse cuidado. Nós podemos fazer todas as coisas, mas nem todas nos convêm, amém, irmãos? Então, para quem conhece a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas, todas, o que é todas? Todas, é tudo que você vai fazer, o seu passeio, o seu trabalho, o seu descanso, o seu momento de sentar e assistir uma boa TV, uma boa, não uma má, né, com programas horríveis aí, não é? Mas assistir coisas que você vai estar bem equilibrado na vida, e essas coisas não vão te prejudicar, amém, irmãos? Mas você acha que Deus não se agrada de você estar aqui hoje ouvindo isso? Com certeza Deus está sim se agradando de você nessa noite, agradando de você porque Ele está colocando algo dentro de você, se você assim o permitir, não é? Ele vai encher a tua lamparina, Ele vai encher o teu coração, né, deste azeite, desta luz, e vai brilhar, e você vai conseguir ter força, que você vai ver que essa força espiritual, que é o Espírito de Deus, que está expulsando o Espírito, que nos leva a estas coisas de não querer vir, buscar a presença de Deus, não conseguir manter firme, porque o Senhor sabe dessa luta nas nossas vidas, por isso Ele deixou como promessa o seu Espírito Santo em nossas vidas, para nos dar força. Ou não, você acha que diante de uma situação dessa, Ezequias foi orar, e o rei estava zombando, mandou para os mensageiros de Ezequias, os mensageiros de Ezequias estavam instruídos para responder eles se calaram e voltaram, não é, para Ezequias, e falaram um monte de coisa, eles falaram até para o povo, para não confiar em você, Ezequias, nesse teu Deus que não se vê, nesse seu Deus que não tem imagem nem forma, nesse seu Deus aí que fica falando que em nome dele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E interessante, irmão, que você vê o poder da fala e como a gente deixa ser amedrontado, preste bem atenção, como nós nos deixamos a ser amedrontado, porque a gente fala assim, o governo está ruim, nós vamos ruim. É mais fácil você pegar isso do que você falar assim, o bonito seria, o governo está ruim, mas eu vou fazer o meu papel para ter um governo melhor. Oh, mas isso é impossível, como que eu vou? Não, você pode, você não vai poder estar lá no governo, mas através da sua atitude honesta, através do seu caráter santo, honesto, através da sua oração, isso pode contaminar a muitos. O problema é que muitos acham, isso não dá, porque o mal está impregnado. E por que a santidade não pode estar impregnada? Não é? Só o mal está impregnado? Não. Só o pecado está impregnado? Só as coisas que estão deturpando os valores morais e éticos da nossa educação está impregnando? Não. Mas a gente tem briga. O problema é que nós não queremos sair da zona de conforto. Muitas vezes, e por causa da multidão, temos medo. E não pode ter medo, porque Ezequias, ele chegou a balançar, mas ele não teve medo. E a posição dele foi fazer esta oração quando ele recebeu a carta e o rei lá, e os mensageiros falando em nome do rei Senaqueribe, para não confiar em Ezequias, para não confiar nesse Deus dele invisível, porque dessa vez eles não teriam jeito. E sabendo o povo, irmãos, que Deus tirou eles de 400 anos de escravidão, sabendo o povo, irmãos, que Deus abriu o mar, sabendo, irmãos, não precisa nem desses milagres de abrir mar, lançar praga, mas você também está num deserto e ser sustentado por Deus com pão caindo dos céus. Já pensou você já pensou nisso? Você vê o famoso dinheiro caindo do céu, que a gente fala que não cai? Se Deus tiver que fazer cair do céu para você comprar, se tiver, Ele faz. Se tiver, e por que Ele vai fazer? Porque Ele sabe que vai fazer. Porque milagres não só faz as pessoas acreditar, porque muitos não acreditam, e muitos esquecem. Nós temos a mania, o ser humano tem a mania de ser esquecido das coisas boas,
das coisas que tiveram vitória, das coisas que alcançaram confiando, crendo, lutando, batalhando. Muitas vezes se esquecem disso e se apavoram sempre, são sempre aqueles momentâneos, né? Está sempre no momento. Mas a Bíblia fala, e Deus exortou uma vez quando Moisés, né, foi para Deus, e Deus falou assim: fala para esse povo e lembrar das maravilhas que eu fiz. Tu acha que eu só fiz aquilo? Deus não é um famoso gênio de 3 desejos, Ele não é isso. Deus, Ele é tremendo, e Ele luta, e Ele abre céus, Ele mexe com reis, Ele mexe com estações do tempo, Ele cria caminho onde não há, se for por preciso, Ele abre o mar, Ele abre o litoral para você atravessar, Ele faz o que for para você, você entendeu? Para você, Ele faz porque Ele ama, mas quando Ele vê que precisa fazer isso para você, não da maneira, muitas vezes, que a gente acha e obriga Deus a fazer, porque nós não podemos obrigar Deus a fazer nada, nós podemos determinar por fé profética naquilo que vai acontecer e com muito discernimento, e aí Deus opera os milagres na nossa vida, porque a Bíblia fala: se orar segundo a vontade de Deus e sabendo que é da vontade dEle, Ele atende e Ele ouve. Amém? É aquilo: eu quero que vocês acreditem que Deus está aqui. Caixa, em nome de Jesus, levanta. Levantou? Deus podia fazer isso? Para isso tem auditórios bons, né? O inimigo pode fazer isso. Na macumbaria eu vi fazer coisas. Entendeu? Na macumbaria que eu fui, eu vi fazer coisas. Eu vi gente levitar. Mas eu também já vi Deus operar milagres, curas. Amém, irmãos? E da maneira santa, não perturbadora, que era daquele jeito que eu via milagre, tinha toda aquela santaiada que diz que era santaiada dentro de casa, e uma perturbação enorme, e a gente enganando os outros para poder ser abençoado. Dá licença, e usando a palavra de Deus ainda, dá licença, porque o inimigo é um ser espiritual. Agora isso aqui não precisa levantar para você crer, porque se acontecer isso, vocês podem tomar um susto e ficar, mas não vai converter. Se fosse assim, todos que viram Lázaro ressuscitar, não é, pastor? Ninguém ficava sem se converter e acreditar em Deus, mas tiveram os zombadores, tiveram os hipócritas, para você ver que tamanha dureza do coração, e o inimigo entra para incentivar ela, porque puseram defeito e chamaram, olha só, por isso que o inimigo, preste bem atenção, né? E chamaram Jesus do quê? De um homem poderoso? Não. De um Senhor santo? Não. Chamaram de Beuzebu. Chamaram de Beuzebu. Por isso que não adianta fazer isso aqui levitar. Para quê? E também qual é o sentido? Se Deus quiser, Ele faz. Faria. E eu creio. Não duvido. Mas não é essa a questão. A questão é a mudança que Deus espera de nós. Hoje, quando você está ouvindo essa palavra, e que está sendo dita essa fala, e está combatendo cansaço, combatendo sonolência, porque assim, às vezes tem coisas que é muito espiritual mesmo, e o inimigo não quer que você ouve. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Para quem conhece, ouvir a palavra de Deus. Mas da mesma forma, as coisas erradas também vêm te dar fé para você fazer. E eu diria que a gente tem essa fé muito mais fácil do que essa fé para ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, Deus está conhecendo o nosso coração, e Ele quer te abençoar, e Ele quer fazer as coisas que estão impedidas na sua vida serem desimpedidas. Ele quer dar paz, porque tem gente que não tem paz, tem gente que ainda busca, tem gente que ainda não tem firmeza, tem gente que ainda está neste mundo, está vivendo o que está vivendo, procura, não é, paz, mas tem muita luta, tem muita coisa, e ainda não alcançou aquela força, aquela base, porque falta convicção, não é? Para estar na base, e estar na base correta e convicta, aquilo que Jesus falou, não é casa edificada na areia, mas é casa firmada na rocha, a rocha que é Jesus. Amém? E isso é que vai fazer você resistir temporais, porque nós não estaremos isentos, como Senaqueribe, como Ezequias não esteve isento das ameaças, não esteve isento de passar medo, não esteve isento de sofrer retaliações do próprio povo, porque falou: e agora, Ezequias? Porque agora ele está mostrando, e ele começa a dar nome de reis aqui, ele dá uns 5, 6 reis aqui, que ele derrotou, e derrotou os deuses. Era de amedrontar, irmãos, era de amedrontar. Mas Ezequias fez o quê?
ele foi e orou ao Senhor. Essa carta que entregaram para ele era exatamente Senaqueribe zombando e falando estas coisas, e os mensageiros que eram para estar mais cheios de fé e convicto na palavra de Deus e do seu rei, vieram rasgando as vestes. Olha o desespero. Ai, nós estamos fritos. Ai, a gente nem conseguiu falar aquilo que você mandou, porque eles nos ameaçaram. Eles falaram de uma maneira, porque é verdade, o poder do inimigo tem força, e ele fala coisas que são convictas, é uma fala muito, muito encantadora, muito convincente. Mas olha, irmãos, quando você vê a resposta do Senhor para Senaqueribe, ele vai falar, olha assim, no versículo 32 fala: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela nem flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas esta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu povo. Ninguém pode contra Deus. Aquele Deus, quando o inimigo falou isso, ele afrontou Deus. E Senaqueribe, na sua oração, que aí eu venho falar dos estágios da oração, Deus se agrada quando você, em primeiro lugar, adora Ele. E Ezequias falou: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que está entronizado. Ele reconhecia Deus, ele começou a exaltar o Senhor. Amém, irmãos? Isso é quando você vai orar, engrandece a Deus, fala: Senhor, não precisa usar aquelas palavras bonitas, gastar sua oratória. Fala com o Senhor, mas fala com temor e com tremor, não é? Não é assim que quando você vai falar com uma pessoa que você não conhece, você vai usar de palavras educadas. E se você conhece ela, não é, você vai honrar, não é? A posição dela, o status dela, não é? Mas com respeito. E com o Senhor, a mesma coisa. Ô Senhor, quantas vezes eu chego e falo: Deus, eu quero primeiro te agradecer e te louvar. Senhor, às vezes a luta está até, Deus sabe que eu estou doido para falar da luta, mas eu já estou falando: Senhor, eu estou com um peso enorme da luta, estou com vontade de gritar aqui, mas eu quero te adorar, porque eu vou gritar, Senhor, mas eu sei que o Senhor ouve minha oração, e eu sei que o Senhor está acima de todas as coisas. Senhor, é que aí o reconhecimento de quem eu sou, é que eu sou pó, Senhor. Por mais que o Senhor fale e entregue palavras para mim, e eu leio, quando a luta vem, meu Deus, Senhor, vem as ameaças, vem a situação financeira dizendo que eu não vou conseguir, tem aqueles dias que quebra aqui, vai para lá, e precisa de dinheiro para pagar aquilo lá, e a coisa acontece aqui, dá mais imprevisto, te toma daqui, te toma, aí você recebe notícia que uma coisa deu errada lá, é problema que estoura ali, e você fica naquele dia que aquilo mexe com o teu emocional, não é? Cadê o Sérgio? Está aqui hoje, né, Sérgio? Né? Aí, Sérgio, você imagina, a lenha não veio, 200 mil pedidos para atender, a lenha não está chegando, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr a mão na cabeça e geralmente é assim. Mas se a gente falar assim: Senhor, eu te agradeço, o Senhor vai providenciar tudo, Deus proverá. Aquieta o teu coração, amém, irmãos? Aquieta, e eu falo isso hoje, até esses dias, pastor, muito interessante, porque eu estava entrando num clima desse aí, e aí estava uma música tocando, de repente ela mudou. Eu falo: Deus é maravilhoso. E ele fala assim: aquieta o teu coração, né? O Senhor está com você, o Senhor está mandando você se aquietar. Calma. Se você entregou sua vida na mão de Deus, para que temer? Ou você crê ou não crê. Se as coisas estão dando errado, não estava saindo como você estava pensando, calma, porque Deus está operando. Nem tudo vai ser perfeitinho, porque eu entreguei na mão de Deus, então não vou ficar doente, não vai dar nada errado, o meu dinheiro vai ser muito próspero, não vou ter quebra, não vou ter perca, tudo vai dar certo. Irmãos, isso aí é quando Jesus vier. Esquece, mesmo com Deus operando tantos milagres, porque aqui nós somos sujeitos a tudo, e Deus sempre vai estar ao controle de tudo. Essas são as aflições pela vida de pecado. Mas quando nós estamos perdoados, não quer dizer que a gente não está isento de coisas, mas entenda que essas situações nós passamos, e se Deus está permitindo você passar, quanto mais você adorar e mais ter fé, melhor, maior será a tua vitória, e melhor será o que Deus vai falar assim: eu posso depositar na mão do Sérgio 10, 15, 20 franquias de pizzaria, porque ele vai ter condições de cuidar. Estou dando seu exemplo, Sérgio, desculpa, tá?
mas pegando aqui porque eu falei da lenha, mas porque aí ele vai ter estrutura, amém, irmãos? Eu não sei qual é o seu serviço, o seu trabalho, mas Deus vai poder lhe dar coisas grandes, boas. Quantas coisas grandes vêm? Deus não vai dar para quem não sabe administrar. Primeiro ponto da administração, espiritual. Em 1 João, no Evangelho de João, o escritor fala, eu te declaro, eu desejo que você vai bem e seja próspero, assim como está bem e próspera a tua alma. A tua alma, ele não falou, assim como está a tua casa bem equilibrada, uma casa bonita, assim como está a sua conta gordinha no banco, não. Para chegar lá, você tem que estar bem espiritualmente. Porque a conta gordinha no banco te leva a grandes pecados. Primeiro, independência, é o famoso Deus dinheiro no bolso. Sabia? É o famoso Deus dinheiro no bolso. Mas mexe no dinheiro. Dá doença, dá briga, dá contenda, deixa ficar tudo dando errado. Você vai ver como mexe com você, problema emocional, vai parar no hospital. Não é assim? Ou estou falando errado? Não é assim, irmãos? A gente sente, eu vejo quando a coisa começa, você fala assim, reservinha lá que ganhou naquele dia, está indo embora. Ó, de novo as coisas acontecendo, e aí você, mas se a minha alma estiver bem, o que é a alma bem? Eu estou conhecendo a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade Irmão, se você não vai na escola, não aprende a ler, então você não vai conseguir fazer conta nem ler, e vai ter as consequências disso. Você poderá ser enganado. Quanto mais você conhece a verdade, mais você fica livre. Mais você é livre. Mas vamos pular do social da vida. Eu posso ter boa faculdade, ser formado na melhor engenharia, mas se eu não tiver a fonte verdadeira, desculpa, irmão, isso aí você pode ter as consequências dela, mas a paz que você quer e a administração que você precisa, não tem, porque só Jesus dá essa administração. Então, quando eu tenho uma conta gorda no banco, eu sei administrar ela da melhor forma correta, não deixando a Deus, investindo na obra de Jesus, porque ela vai dinheiro, e o Senhor te deu para isso, que a sua casa, o seu trabalho, as vestes, essa roupinha que você está aí no corpo, a minha que eu estou, foi Deus que deu, Ele te deu força, te deu saúde, porque o dia que Ele tirar a tua força, deixar a tua saúde, e não tiver ninguém que te ajude, você morre na cama com enfermidade ou para no meio da rua, e vai viver o pobre. Triste, esses dias eu peguei um cliente que ele estava falando assim, com outro, e ele estava falando assim, poxa, que pena, porque sabe, eu atendo muitas pessoas assim, e o destino daquela senhora que está lá, eu não sei se ela foi uma mãe ruim, uma mãe boa, mas dá a entender que agora o filho está até fazendo questão, acho que comprou o médico, não é possível, porque o médico não medica, e a mãe fica adorando ele, e aí, você sabe aquele caso, né? Porque aí tem essas situações que é terríveis, e aí o próprio filho dela, não é? Mas aí, ela comentando umas coisas assim, falando desse maltrato, ela falou, não é aqueles casos, porque eu atendo muito daqueles órgãos das autoridades, que eles perdem tudo e vai parar na rua. Oxe, ela falou de gente graúda, fica até tantã. Então, se a gente não conhece a verdadeira verdade, não busca, se Senaqueribe não tivesse isso, ele não teria tido vitória, Deus não agiria, porque, olha só, deixa a gente meio pinel, irmãos, na hora que a coisa aperta, você busca socorro até de onde você pensou em não buscar, porque a gente quer ser o quê? Socorrido. Só que a gente, nesse mundo, é terrível, porque a gente resolve um problema e estoura outro. E vai ser assim. O evangelho não vem para cá, está tudo bem. Não, vem para cá, enfrente as lutas, mas com Deus. E saiba o real sentido da sua vida, com a missão que você tem aqui. Amém? Para ser usado nas mãos de Deus. Quem vos fala, está assim, vocês estão vivendo assim. Não é mar de rosas não, irmãos, não é aqui, vem para cá e tem milagre não, quando eu falo de Jesus para as pessoas eu falo, não é vida de milagre, no que você está pensando, o milagre é eu viver diante das dificuldades, não Deus me livrar dela, mas Deus me fazer passar pelo câncer, morrer pelo câncer, irmãos, como a minha cunhada, por parte do meu irmão, você lembra, né, pastor Lauro?
ela tinha uma doença de grau, e a doença tinha uns problemas, mexeu com o psicológico dela. Irmãos, foi terrível ver meu irmão um dia, e a gente orava, falava, você pensa nessa situação. Eu falei, Senhor, eu sei que tu estás acima, mas o que eu faço? O Senhor falou, chora com ele. Eu deixei ele falar, ele acabou, acho que ele esperou, eu falei, eu vou falar. Vamos chorar aqui. Não é o choro da derrota, mas a sabedoria foi estar chorando, porque a Bíblia fala, chorai com os que choram, e se alegra com os que se alegram, porque no mundo ensina, se alegram com os que se alegram, mas não chora com os que choram não, só vai na hora da alegria, do choro já basta o seu. Não é assim não? Não é? Então, e por isso que ninguém quer casar, porque casamento enfia aliança aqui, se perdeu o valor. A pessoa só pensa que é na hora que a mulher pode me dar e que o homem pode me dar. Quando ele não puder ficar na cama, é esses casamentos que nós vemos por aí. Gente que casa por interesse. Quantas vezes eu escuto falar, bem feito, casei com um homem que não tem grana. O outro fala, casei com uma mulher que só anda mais doente do que de outra. E eu vi meu irmão, como eu estava falando da minha cunhada, que foi terrível, irmãos. Terrível. O que aconteceu, as doenças que ela pegava tinham mais força. Se ela pegava uma gripe, ficava meses com a gripe. Teve feridas, atenção, teve feridas, até em partes íntimas dela. Meu irmão gozou a vida de casado só 2 anos, foram 15 até ela morrer. Ele falou, tanto que eu tinha desejo, era o tanto que eu limpava as partes íntimas. Foi tão forte que o meu irmão engordou, foi para 180 quilos. Um dia ele vai vir aqui, eu vou falar para ele dar esse testemunho. É forte. É forte. E a esposa chegou numa hora no hospital, falou, em cima da cama, falou, Marcelo, me deixa. Marcelo é o nome do meu irmão. Falou, pode sair, pega outra mulher, me esquece aqui, não faz mais nada por mim. Eu não sou uma mulher para você, eu não tenho o que te dar, eu só estou te dando mais desgosto, mais coisas. Meu irmão viu tudo aquilo, e eu ouvindo ele falar isso, irmãos, é terrível. As ameaças, como, né? Por isso eu estou na mensagem configurando e usando até de realidades fortes. Eu naquele momento olhei e falei, meu Deus, me sinto assim, diante das minhas lutas. Eu estou um minúsculo, quase nada aqui. Olha o que o homem está passando. Afetou o lado financeiro, irmãos. Se não fosse doações de igreja, doações de pessoas enviadas por Deus, difícil, viu? Complicou o trabalho emocional. Imagina meu irmão para trabalhar, sustentar a casa. Ele não largou de Deus, ele não largou da mulher. Sabe o que ele falou? Aquilo me marcou, nunca vou esquecer, porque é um exemplo. Toda vez que acontece alguma coisa, eu olho e eu falo assim, nós como homem, de vez em quando vemos mulheres que querem encantar alguma coisa, né? E parece que quer oferecer o que a minha não dá. Eu falo, é mentira sua, Satanás, porque eu sou fiel e o que Deus me deu é ótimo, é excelente. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Porque a gente não confessa a verdade. Se você está na rodinha do homem, a primeira coisa, não. Aí fica com a vida, famílias, filhos, segue exemplo, sociedade do jeito que está aí, mais desumana, sem amor. Os filhos de hoje, essa geração de hoje, responde a 3x4, com mais frequência, não respeita pai. Não se acha que o pessoal lá fora vai respeitar? Não respeita nem dentro de casa. Então o que acontece, irmãos? Quando a gente perde os princípios e é ameaçado, porque o pecado ameaça, fala, não, faz tudo isso aí, é mais fácil, você ser o santarrão lá no meu, vão tirar o sarro de você, você vai ser excluso da sociedade. Irmãos, eu prefiro agradar a Deus, eu posso estar no meio e escuto muita besteira por aí, mas eu não caio nessas besteiras enquanto eu estiver firme com o Senhor Jesus, amém? Eu posso dizer isso, você pode? Amém? Estou falando isso porque, viu, irmãos, quem está na palavra sabe, quem está em Deus sabe que está, porque Jesus andou no meio de tanta besteira, andou no meio de tanta hipocrisia, Jesus carregou e provou que pode vencer, porque Ele é esse Senhor, esse Deus, que nasceu de uma maneira santa, no meio de uma pecadora, que era mãe chamada mãe dele, mas que no corpo do pecado, Ele venceu o pecado, porque a Bíblia diz que todos foram pecadores e destituídos foram da glória de Deus. Dá para entender isso?
Por isso que Jesus fez assim. Por isso que, vamos dizer, foi uma relação íntima, espiritual. Teve que provar que algo santo dentro da carne pecadora. Maria só foi agraciada e aprove Deus a vida dela, porque no mínimo ela tinha uma vida de oração santa assim, mas tinha seus pecados. Porque senão a Bíblia não estaria dizendo que nem todos pecaram. Todos pecaram. E Jesus veio, exato, por isso que a Bíblia fala, o real significado é isso. Eu vim para desfazer as obras do inimigo, porque pecado é inimigo, é coisa do diabo. Ele pecou, ele foi um ser espiritual que caiu na rebeldia e que ele deturpou aquilo que Deus criou para pecar igual a ele. Só que Deus ainda mostrou para ele falando assim, pode, eu posso, eu faço, e eu dou graça e dou capacidade. Agora, se vocês entenderem bem, nós entendemos bem, irmãos, não importa o tamanho do seu pecado, mas que Deus pode perdoar, pode, e mudar a sua vida, pode, te dar vitória sobre todas essas coisas, pode, amém? E quando tira o pecado, tira aquela falta, aquele vazio que está em nós, igual Senaqueribe, igual Ezequias, ele orou, e se nós orarmos ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor, entregarmos na mão de Deus, Deus vai fazer isso, pode deixar, porque estão mexendo, não com você, mas primeiro comigo, porque Senaqueribe afrontou a Deus, e afrontou a fé que Ezequias tinha, e quando te afronta o que Deus falou para você, então afronta ele, e afeta aquilo que você fez em obediência a Deus. Então, a nossa vingança não é a gente com a própria pessoa. Tem gente que se esfola para provar que está certo. Calma, irmão, seu testemunho de vida já prova. Nem insiste, deixa Deus fazer a justiça e a verdade, porque é Ele que opera. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Aquelas que miram a gente, e só entra na gente, se apodera quando a gente está lá perdido e deixa entrar, mas que leva a gente ao pecado. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de nós, essas coisas querem bater, que nem bateu em Senaqueribe o medo, mas na hora que ele foi orar, ele agradeceu a Deus, ele se reconheceu, e ele clamou ao Senhor, Senhor, inclina, Senhor, seus ouvidos, ouve, abre os olhos, ele vai, agora clamar ao Senhor ao socorro, e ele cita o problema, e sabendo que Deus está vendo, e ele pede o livramento de Deus. Se você pegar do verso 21, onde eu li o 37, versículo 33, você vai ver que Deus responde a oração, e quando você orar, Deus vai responder, sim ou não? Deus vai responder, irmãos. Deus usa, que nem quando eu estava orando, não falei para você, através da letra da música, aquieta o coração, na hora, eu falei, Senhor, é verdade, aquieto. Eu comecei a orar, e quando você fala, irmão, as palavras, quando você declara a santidade, quando você declara a palavra de Deus, esse mal, aquilo que está querendo fazer você ficar ruim, olha que a luta não é fácil, mas você começa a declarar, e não é só uma vezinha, não adiantou não, irmão, espera aí, quando você quer alguma coisa, você insiste até conseguir, sim ou não? Então insista com Deus nesse sentido, eu quero paz, eu quero aquietar meu coração em nome de Jesus, a luta está vindo, mas eu vou aquietar em nome de Jesus, mas não está, mas eu vou aquietar, é uma briga de você mesmo, você vai ver como você vai brigar com as coisas que querem te abater, mas quando você declarar, você vai ver, amém, queridos? Amém? Eu falei da aliança porque é verdade, viu, irmãos, uma vez chegou uma mulher lá e me cantou mesmo, e ela veio falando coisas assim, eu falei assim, você está vendo isso aqui? Eu falei assim, sou muito feliz e eu tenho tudo, porque está firmado em Deus. Falei mesmo, aí cortou o pecado. Aí você quer acabar? Cita Deus, acaba tudo. Não esquenta não, ou tem tromba, a pessoa fala um palavrão para você, mas é melhor, deixa ela acertar com Deus, mas aquilo te fortalece, casal, aquilo te fortalece, família, aquilo blinda você e blinda seus filhos, família, aleluia, e deixa na comunhão com Deus, porque o inimigo é sujo, o pecado é sujo, porque o ser humano no pecado ele se torna insatisfeito, nunca, ele é maquiavélico, insaciável, e de maneiras que são enganosas, e de maneiras que são sutis, não é às vezes debochada e declarada, mas até ser debochada e declarada ela começa sutilmente, e as consequências são terríveis. Senaqueribe fechou esta aliança com Deus, falando, não, eu vou orar, e falou para aqueles mensageiros, eu vou orar, e ele orou, Deus respondeu,
Aí veio o agir de Deus. No versículo 36, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Tinha 185.000 para vir para cima de Israel. E quando se levantaram os restantes pela manhã, quer dizer, tinha mais, né? Porque sobrou, mas 185.000 viram lá pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Deus deixou ainda para falar, ó, tá vendo? Aí o que o rei falou, ó. Sabe o que fez Senaqueribe? Sucedeu que estando ele a adorar na casa de... retirou-se, pois, ó, versículo 37, retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, ele viu com aquilo, cadê agora o homem que afrontou a Deus? Cadê a proposta do pecado na sua vida? Hein, irmãos? Cadê? Quando Deus se levantar e fizer juízo, e fizer justiça. Aleluia. Então se levantou ali, Senaqueribe, ó, área, vazou, foi lá e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que estando ele a adorar na casa de Nisroque, é interessante que esse povo é duro mesmo, é que eu falo, o diabo é assim, e o pecado é assim, eles tomam lockout, mas cai e fala assim, tem revanche. Já viu aquela pessoa dura, ela não quer aceitar de jeito nenhum, isso aí está possesso, por isso que é cheio de ninho de demônio, porque o demônio não aceita, não é? Então o que acontece? Se foi lá adorar ainda o Deus dele, sabe o que aconteceu? Adramaleque e Sarazes, seus filhos, 2 filhos de Senaqueribe, sabe o que fizeram? O feriram a espada, matou o próprio pai, e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui disse que Ezequias gastou uma flecha, gastou um homem, alguém morreu. Eu quero dizer para você uma coisa, diante desse impedimento, diante dessa falta de paz, diante das coisas que estão fazendo sua vida ficar um balaio de gato, né? Com coisas confusas, com coisas que você não toma decisão, com coisas que você não sabe o que fazer, com coisas que você vai no vento me levar, não é? Nessas coisas que a gente ouve por aí que não dá nada certo, não é? Deus, Ele vai pôr você de camarote para você assistir o que Ele vai fazer na sua vida, e com seus inimigos, com a sua situação financeira, e com a sua vida espiritual. Aleluia, diga glória a Deus mesmo, é para Ele. Nenhum aqui agrado é para mim, é para o Senhor, glória a Jesus. Porque o dia, irmãos, que eu, Ricardo, de Souza Marques, deixei Deus fazer na minha vida, foi assim que eu fiquei. O Senhor falou, você não vai gastar nada, você gastou, não gastou? Mas aí eu deixei para você ver onde você chega. Quando você entendeu e quis aceitar que já foi onde você quis acabar com a sua vida, aí eu falei com você e você ouviu. Agora você se entregou. Então, zíper na boca, vamos me adorar? E deixa eu fazer. Deus te põe de camarote. Amém, irmãos? Tudo que era destruído na minha vida. Familiar. Por que eu quis me matar? Porque minha família não estava dando certo. Brigas. Por que eu quis me matar? Minha vida sentimental não estava dando certa. Só gente errada. Por que eu quis me matar? E não deu certo? Porque o meu trabalho, eu ganhava, trabalhava, era humilhado, não tinha respeito, era chamado de miserável, tomava bronca 3x4, e não sei o que, e pá. Foi me pondo tudo para baixo. Deus apertou mesmo, não deixou nada ir da minha vida. Deus, não foi o diabo, Deus. E aí quando ele deixa, o diabo é Satanás, é o servo dele, vai lá e chega lá e faz o mal, porque essa parte do mal é com ele. Mas Deus travou. E eu louvo a Deus por ele ter travado. Não, realmente foi muito ruim o que eu passei. Horrível, não desejo para ninguém. E Deus restaurou minhas finanças, restaurou minha família, da mesma forma que foi matando tudo. O Senhor começou pelas áreas, restaurou minha família, restaurou minha vida sentimental, porque eu não queria saber de mais nada, depois de dar tanta coisa errada. Graças a Deus, casado 26 anos. Restaurou minha vida financeira, e restaurou minha vida ministerial. Por palavras dadas por uma profeta que nem sei se está viva, há mais de 45 anos. Ele fez no tempo dele. E o Espírito Santo me faz lembrar. Sei das lutas que passo, porque já fui avisado. Tem coisas que é difícil aceitar. Mas eu falo, Senhor, eu quero fazer igual Jesus. Se possível, passa
esse cálice, mas seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita. E eu aprendi que Deus não é evangelho milagroso do só vamos bem. Não. Ele não te tira de certos problemas. Você vai colher o que você plantou. Mas o legal é quando você colhe com o perdão de Deus, como uma nova criatura. E você vai ver que Deus vai mudar a tua sorte. Aí é o trabalhar dele. Milagre não se explica, mas Deus começou a reverter tudo. Porque eu fui orar, estava com medo. A resposta de Deus foi: arrepende-te, foi até aí. E cala a tua boca, e deixa eu fazer agora. E aí o cala a boca, eu fui tratado para poder estar bem, e o ser bem espiritualmente, como vá bem a sua alma, prosperar, porque se eu tenho o que eu tenho, eu sei administrar. Amém, irmãos? Eu vou aprender a administrar, e se eu errar, quando erro, eu falo: Senhor, me perdoa, eu quero conserto. Posso fazer tromba, posso insistir, vem a consequência por causa daquilo, mas quando eu tenho o perdão de Deus, e você aprende, fala: então você não quer? Não faça. Sabe igual quando se apanhava, né? O filho, não é? Quando eu fazia arte, meu pai disciplinava, minha mãe disciplinava. E aí, então eu ficava com algumas sequelas. Por exemplo, não podia dormir de bumbum, né? Só tinha que dormir para cima durante 2, 3 dias, porque doeu o negócio. Doeu. Mas ô varadinha boa, que me ajudou a ter temor. Mas dava vontade de, tira isso logo para eu virar. Toda vez que eu virava, ardia. Então eu lembrava do quê? Isso é para você não fazer mais, porque meus pais falavam assim: isto você está apanhando porque eu falei, te ensinei e você fez errado, me desobedeceu. A questão dos filhos ser ruim do jeito que está hoje é que os benditos, abençoados direitos humanos, inverte algumas coisas. Não que seja errado, porque eu entendo e sou contra a violência, porque para você disciplinar, você precisa saber disciplinar. A mão que te acaricia não é a que vai te dar o tapa. Use vara. Use um instrumento que seja para educar, que a criança conhece. Por exemplo, meus filhos estavam num dia, pastor, que eu cheguei, falei assim, mas fez de novo. E eu só ensinei a regrinha do 3. Sabe o que eu fiz? Falei, é a segunda, tá bom? Aí eles chegaram em casa, eu pendurei a cinta no guarda-roupa do quarto deles. O meu menor chegou assim e falou: ai meu Deus, mãe, o que é aquela cinta? Falou: seu pai colocou lá porque vocês estão demais. Não, manda ele tirar, a gente não vai fazer. Não, vieram, eu falei, vocês foram pedir para a mãe de vocês? E comum acordo, equilíbrio. A mãe não desfaz, nem o pai desfaz. Vamos ver as ordens, se a gente tiver... quer uma diquinha boa? Homem, faz falta você vir na reunião de homens, né? E na reunião de casais, que agora sabia, para quem não sabe aqui, cada 3 meses nós fizemos uma primeira reunião de casais. Quem teve aqui na primeira reunião de casais? Foi bom, Anísio? Bacana, né? E aí você vai ter ensinamentos legaisinhos, tá? Mas vale uma dica aqui. Aí, que isso dá muito conflito. Às vezes eu tinha que acertar mais longe deles, porque se eles verem brigando, porque meus filhos são espertos. Chegava e falava assim: vamos para a mãe. Aí um dia eles chegaram assim: não adianta falar com a mãe, porque o pai sempre ganha. Mas não era comum acordo. A gente podia, você errou naquilo, mas porque aí você vai ter os seus conflitos que você vai resolver lá. Aí é uma outra questão, que você tem que baixar a bola, porque eu venho de uma família que eu fui muito disciplinado à questão de vara. Minha esposa não foi tanto assim, mas foram educados. Depende, não sempre teu filho tem que apanhar. Às vezes na palavra e na postura correta você já impõe. O problema é você frear ele. Porque vocês, pais, são autoridades. É o que eu falo para meus filhos, hoje estão grandes. Qualquer coisa fala: peraí, você está 21 anos, eu sei, um outro maior, mas você está aqui ainda, só quando você casar. E ainda enquanto, hoje não apanha, mas na voz obedece. Às vezes quer falar alto, a gente já sabe como funciona. Irmãos, eu sou pai, eu respondo. Não é o vizinho que responde, não é? Então são princípios que você fecha a brecha. Por isso que os filhos e os pais, e tem pai que eu sei que está se esgoelando, e quando faltar assim esse negócio, você não está sabendo,
Autoridade, irmãos, Deus deu autoridade quando a gente busca. Não é a autoridade da violência, é a autoridade da palavra, é a autoridade do temor, porque aqui a Bíblia fala para Ezequias não temer, porque Deus ia colocar um espírito dentro de Senaqueribe que ele ia temer. Porque a Bíblia fala, aonde você não consegue, aonde é sua fraqueza, aí é que eu sou forte. Porque Deus, ele entra e ele muda essa situação. Amém? Não precisa de violência. O que eu falo de direitos humanos, senão capaz de me interpretar tudo errado aí, mas não é, uma varinha nunca fez mal. Não é violência, não é espancar na cara, dar no tapa do jeito que foi, aquela mão cariciar. Sabe o que você cria com isso? O filho fica violento com você, aí ele levanta a mão para você. Agora quando ele sabe que a tua mão é para apoiar, as suas mãos, você usa ela na varinha, que é o instrumento de correção. Então meus filhos tinham medo de ficar toda hora, tira aquela cinta de lá, tira. Aí chegaram para mim, pai, eu falei, não, 3 dias aquela cinta vai ficar lá. Quando você olhar, você sabe porque você apanhou, e se você fizer, você vai apanhar de novo. Se doer, eu vou intensificar mais. Pronto, irmãos, parou. Resultado é que você tem que fazer isso quando criança. Quando é grande, ficar aí é só na voz, você não vai bater mais de cinta. Aí já é violência. Entendeu? Amém? Ah, pastor, meus já estão... Não, você tem hoje autoridade. Deus, ele, por causa, irmãos, quando a gente conhece a verdade, o Senhor muda as coisas, sabia disso? O Senhor muda as coisas. E os filhos que estão ouvindo isso, que são maiores, que têm seus pais, obedeçam, porque eu mesmo depois que casei, sim senhor, sim senhora, minha mãe, é óbvio, deixará o homem seu pai e sua mãe. Minha mãe sabia até os limites que ela podia vir, e eu sabia até os limites, mas nunca desrespeitei minha mãe. Porque para mim, eu fui criado hoje de uma maneira que é um absurdo eu mandar minha mãe para aquele lugar. Coisa que filhos hoje faz. Porque falar um palavrão desse, vai no dicionário e vê o tanto de demônio que você invoca. Aí a casa fica uma bagunça e você não sabe por que não vai bem as suas coisas lá. Eu acho bonitinho, como eu já disse aqui, meu filho chegar e falar, pai, estou escutando tanto palavrão, pai, às vezes vai escapar. Eu falei, filho, se escapar é porque você viu como a gente, se não vigiar, é contaminado. Mas você, toda vez que vier, você usa o nome de Jesus, fala, não, minha boca, ela é para falar de palavras que são para abençoar e não para amaldiçoar. Olha, irmão, isso tem efeito, graças a Deus, eu não escuto palavrão dentro de casa. Não escuto. Eu sei que às vezes pode escapar algum lá deles, mas eles falam, pai, desculpa. Mas é raríssimo. Raríssimo. Muito, digamos que quase não existe. Tem efeito, irmão, se funciona comigo, porque você é pastor, esquece isso. Não, porque eu sou temente a Deus. Amém, queridos? Quando você obedece, a Bíblia fala, se me obedecer, as bênçãos virão até você e te seguirão. A autoridade é uma delas, respeito é uma delas, porque a terra amaldiçoada vai bater continência para você, porque você é alguém abençoado, está na autoridade. Amém? Então Deus faz o impossível na sua vida, e Senaqueribe, e Ezequias teve a vitória sem gastar uma munição, sem perder um homem, e ainda teve Senaqueribe que morreu. Você viu que a justiça não é do homem? Você viu? Precisou matar o rei? Nesse caso não, porque mexeu com Deus. Se você obedece e te afrontam, saiba de uma coisa, a pessoa mexeu com Deus e mexeu com o Filho de Deus, que é você. Então quem vai fazer a justiça é você? Deus. A sua função é orar, é abençoar. Amém, queridos? Se te amaldiçoam lá, abençoa. E ora a Deus, fala, Senhor, estão fazendo isso comigo. Adora, reconhece, aos estágios da oração. Clama na humildade, mas não fica desejando, mata ele, Senhor, porque aí quem vai morrer é você. O que você deseja ruim para o outro vem para você, porque você é um canal de bênção. A Bíblia fala, Deus, eu abençoarei a quem te abençoar e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Então cuidado com o que passa por você, que é um canal de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para orar? Opa, 9h23. Está sem o relógio. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.